Atenção! A partir de agora, começa o podcast Ponto Central. Apresentado pelo teólogo Rui. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa da série Família, um Dom de Deus. O nosso objetivo a criar essa série Família, um Dom de Deus foi trazer harmonia no seu lar desde o namoro até o final da vida. O nosso desejo é que todas as pesquisas que fazemos e as informações que passamos aqui para vocês seja de melhoria e felicidade no lar. E lembre-se, o amor tudo pode. Diante de todas as pesquisas que tenho feito sobre o sexo no casamento, o resumo de tudo é que o sexo é belo e divino. Quando Deus criou o mundo, viu que tudo era bom, conforme está relacionado no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 25. Portanto, o sexo é belo e divino, desde que no lugar certo. O Senhor fez do casal humano, pela via sexual, a nascente da vida. Deus quis dar ao casal humano, pelo sexo, a glória de cooperar com ele na criação do mais belo ser deste mundo. E é no ápice desta celebração do amor que o filho é concebido. Mas não somente a carne e o sangue do casal, mas principalmente o fruto do seu amor. Isso dá ao sexo, no plano de Deus, uma dignidade imensa. Deus criou a sexualidade para unir o homem e a mulher num só ser, conforme Gênesis 2, versículo 24. Essa união acontece através do ato sexual. Este é um mistério profundo, como Paulo relaciona lá em Efésios, no capítulo 5, do versículo 22 ao 33. As diferenças são agentes de enriquecimento e complementação do casal, tornando a relação mais completa. São duas personalidades, dois indivíduos, com diferenças físicas e psicológicas, mas, ao mesmo tempo, um só ser. No plano de Deus, quando as pessoas se casam, passam a compartilhar tudo, seus bens, ideias, aptidões, problemas, alegrias, tristezas, fé e corpos. Deus criou a sexualidade para o prazer. Vejamos esse resumo de um diálogo da conversa entre o rei Salomão e a Sulamita no livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, do capítulo 4, versículo 7 e no capítulo 5, versículo 1. Ele fala: "Você é toda linda, minha querida. Você faz disparar o meu coração. Quão deliciosas são as suas carícias. Você é um jardim fechado, minha noiva. Que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Entrei em meu jardim, minha noiva, comi o meu favo e o meu mel." Esse é o teor de todo o livro, os prazeres nupciais do líder de Israel. Agora imagina Adão e Eva no Éden, perfeitos, recém-saídos das mãos do Criador, com corpos vibrantes em que cada célula se comunicava em perfeita harmonia. Cada músculo, belamente trabalhado, movia-se em perfeita coordenação. O intelecto era puro, livre de qualquer contaminação social ou cultural. A experiência sexual deles deve ter sido extraordinária. A experimentação do prazer sexual no casal não é uma relação marital mecânica, uma coisa só da carne. Deve haver comunicação, intimidade, ternura antes e depois do ato e confiança intensificada de pertencer ao outro e com ele ser um. Deve existir respeito, igualdade e muito amor paciente e perdoador. Deus observa e aprova o ato sexual dos casais casados, entrega o prazer inocente designado por Ele mesmo. Ele se alegra com a alegria que é pura e santa, conforme está em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Deus criou a sexualidade para retransmitirmos a vida que recebemos dele, em conformidade com Gênesis 1 e versículos 22 e 28. E Deus os abençoou dizendo: "Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e da terra. Se multipliquem as aves." Deus os abençoou dizendo: "Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves." 28.
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A narrativa de Gênesis mostra a sexualidade ordenada por Deus num tempo em que o pecado não existia. Ter filhos é uma responsabilidade que deve ser intencionalmente desejada, planejada e esperada. O amor de Deus se revela no fruto do amor humano. Benefícios que o sexo pode trazer se praticado nos princípios dados pelo Criador. Benefícios biológicos. Satisfaz uma necessidade física, reduz tensões, traz intenso prazer e gozo. Benefícios psicológicos. Produz intimidade e comunhão intensas. Alivia a sensação de isolamento. Benefício social. Estabelece a unidade, base social elementar. Benefício ético. Ensina o equilíbrio entre dar e receber, entre gozar e assumir as responsabilidades pelo bem do outro. Benefício espiritual. Ajuda a entender a união que a divindade busca ter entre si e com o ser humano. Como aproveitar bem a lua de mel? A lua de mel é um costume cultural extraído da ideia de que o primeiro mês, lua, é o mais doce. É um período mágico, cheio de expectativas, por isso, procure ser aconselhado antes de casar. Evite que a viagem seja muito longa, pois a sobrecarga das realizações do casamento já é grande. Planeje com antecedência o tempo, pelo menos uns 5 dias, o local, o transporte, os gastos e os métodos para evitar a gravidez. Saiba que o sexo, nas primeiras vezes, pode não ser tão prazeroso. A realização e a satisfação plena do relacionamento sexual leva semanas, meses e, em alguns casos, até anos. Para ter vida sexual satisfatória é preciso conhecimento das diferentes respostas sexuais. Homens e mulheres são diferentes na forma como reagem aos estímulos sexuais. Para o homem, o desejo sexual está ligado ao acúmulo de líquido seminal que traz consigo a necessidade física de eliminação. Por isso, o impulso sexual masculino é forte e constante. O homem, mais que a mulher, é atraído por aquilo que vê. A mulher, embora dotada de impulsos equivalentes, tem reação mais lenta e não é tão impulsionada pelos estímulos visuais. Para ela, são mais significativos os gestos, o romantismo e as palavras. Quando o homem e a mulher têm consciência das diferentes necessidades um do outro e procuram supri-las, então o sexo torna-se satisfatório para os dois. Para ter vida sexual satisfatória, é preciso saber como os órgãos sexuais são e como funcionam. Ele e ela devem conhecer as fases do ato sexual como excitação, entrega, orgasmo e declinação, o que muda em cada fase e como conseguir que do princípio ao fim a satisfação seja plena para os dois. Procure se informar mais através de fontes sadias, conselheiros confiáveis e bons livros escritos por autores sérios. Para manter os sentimentos ternos e românticos que estabelecem a vida sexual, pode fazer 2 coisas. Primeira, acentuar o aspecto positivo, ou seja, cultive o amor físico, separando tempo para estar juntos e em privacidade. Cuidado com a aparência física. Ela demonstra apreço pela opinião do parceiro ou da parceira e respeito por si mesmo. Conversem acerca das necessidades individuais, procurando o bem um do outro. E manifeste carinho físico, não sexual. Para manter a chama viva, é preciso eliminar o aspecto negativo, ou seja, os sentimentos de hostilidade, a amargura e as expectativas irreais quanto ao seu cônjuge, para não impedir que o relacionamento se desenvolva. As ações negativas, como o excesso de atividades que provocam cansaço, as que podem ser eliminadas, claro, e de tempo na frente da TV. Esse hábito tem um efeito anestesiante e leva à inércia. Pessoas exaustas, confusas ou apáticas dificilmente gozam um bom relacionamento sexual. O que você entende da sexualidade na terceira idade?
Infelizmente, para muitos casais, a terceira idade significa que a atividade sexual está declinando. O ritmo sexual pode diminuir por muitas coisas, por exemplo, as mudanças físicas e as doenças. Mais de 75% das mulheres aos 70 anos ainda querem sexo. Para uma avaliação do sexo na terceira idade, verifique se existem 4 coisas. Primeiro, carinho mútuo e envolvimento. Segundo, comunicação das necessidades, das alegrias e do interesse para com o outro. Terceiro, tempo suficiente para os momentos de intimidade, não sendo dedicado apenas os últimos minutos de um dia cansativo. E quarto, planejamento para que as relações sexuais não se tornem repetitivas, levando em conta a criatividade da variação do local, do momento e etc. Na terceira idade, você tem a grande vantagem de poder usar sua maturidade e sabedoria para revitalizar seu relacionamento sexual. A infidelidade. O fato muito triste é que 68% dos homens e 43% das mulheres já traíram. Geralmente, os homens traem por sentir desejo e atração por outra pessoa. As mulheres, por causa dos problemas com os parceiros. Agora eu lhe pergunto, isso justifica? Não, claro que não. E o interessante é que raramente o traidor deseja repetir a experiência. Embora a traição e a infidelidade sejam aceitas por algumas pessoas, uma coisa é certa, causam muito sofrimento. O pior é que as consequências atingem também os filhos, os pais, os parentes e os amigos. O que fazer quando o relacionamento vai de mal a pior e a procura por outro alguém parece ser a melhor atitude? Gaste sua energia procurando recompor seu casamento e não alimentando fantasias de infidelidade. Veja se houve em você alguma mudança física ou emocional, problemas com a saúde, com o trabalho, com os filhos, e analise se isso não está prejudicando o seu casamento. O uso de certos medicamentos e certas condições físicas causadas por doenças podem diminuir o desejo sexual. Conversem como casal, expressando seus sentimentos de insatisfação de modo calmo, afável e sem mecanismo de defesa, censura, objeção ou sarcasmo. Se não conseguirem compreender um ao outro, busquem ajuda profissional. Sempre peça a ajuda de Deus. Ele está interessado na felicidade plena do casal. Quando tudo o mais parece não ter funcionado, Deus ainda tem muitos recursos para reacender a chama do amor entre os dois cônjuges. Pense e creia que uma outra pessoa interessante também terá problemas. E quando se descobre que o cônjuge é infiel? Trarei para vocês algumas sugestões mais populares. Tente agir com dignidade própria. Lembre-se que, apesar do ocorrido, você tem grande valor. Estabeleça claramente seus limites. Busque investir em seu crescimento pessoal. Trate o traidor com diplomacia, falando o essencial, não mendigando afeto. Provavelmente não será bom armar uma cena dramática, perdendo o controle e fazendo ameaças. Também não será bom insistir para que as coisas se modifiquem aqui e agora. Não será bom solicitar o divórcio imediatamente, fazendo exigências financeiras de abandono de filhos, parentes e amigos, ou de colegas de trabalho, como castigo. Não será bom ficar gritando ou se fazendo de coitado. Não será bom suplicar outra oportunidade. Dizer que nunca vai perder ou que nunca mais vai conseguir confiar de novo. Não será bom agir por impulso. A melhor coisa é orar e refletir para colocar os pensamentos no lugar. Pense que, dificilmente, a traição é culpa só de um. Como vocês têm sido em relação ao casamento? Pessoas abertas, comunicativas e amorosas, ou indiferentes, não comunicativas, passivas e desinteressadas? Vocês têm cuidado da aparência pessoal? E o interesse sexual, como vai? Quando ambos, em um casamento violado, reconhecem onde não desempenharam sua parte para o crescimento da relação e buscam o diálogo, a sós ou com alguém que forneça ajuda conveniente, a solução pode vir bem antes que haja separação. Mas se o cônjuge que traiu continuar na relação extraconjugal, sem abandoná-la,
e não se mostrar interessado pelo casamento, não lute sozinho. Talvez a separação seja necessária. A Bíblia considera o sexo como um brinde ao amor conjugal, uma magnífica experiência plena de amor em profunda expressão de alegria, deleite e dinamismo. A sexualidade foi um presente dado por Deus aos seres humanos para a sua felicidade. Dentro do casamento, o sexo é um poderoso fator de união, prazer e intimidade. Os casais felizes devem sempre investir neste aspecto do seu relacionamento. Espero que esse programa tenha trazido muita informação para melhorar o seu relacionamento com o seu cônjuge. O sexo sempre foi um tabu, mas creio que sua cabeça é aberta para poder entender muito bem que o sexo é um dom de Deus. Foi doado por Deus para o nosso prazer, deleite, mas ao mesmo tempo para procriarmos seres perfeitos, lindos, maravilhosos como seus filhos. Se algo está acontecendo errado no seu casamento e as informações que aqui eu trouxe não foram o suficiente, procure a ajuda de um profissional sério, que seja referenciado por alguém que você confia. Se esse assunto foi de muita importância para você, por favor, divida essas informações com seus amigos, familiares, pessoas que você conhece, casais que convivem com você, para que eles também recebam essa bênção. E lembre-se, o amor tudo pode. Fique na paz do Senhor e até o próximo podcast, se Deus assim nos permitir.